Bom, a gente tem as fases do trauma. Então, né, primeira fase é a prevenção, que a gente falou um pouquinho. Tem o evento traumático em si. Tem o atendimento do doente, aí avaliando a mecânica e a energia que foi dissipada nessa cena. Ou ainda pode ser dividido em pré-colisão, colisão e pós-colisão. São as fases que é dividido para a gente falar sobre trauma. Quando eu falo em pré-colisão, e aí entra tudo aquilo que a gente, né, já vem falando um pouquinho, mais algumas coisas. Uso de celular, a questão de uso de medicamento, né, quantos caminhoneiros aí a gente vê a questão do arrebite ali que utilizam, né, ingestão de bebida alcoólica, doenças prévias. Trazer uma situação para vocês. A equipe do SAMU estava passando numa via de baixa velocidade, o carro vinha no sentido contrário, quase na frente da viatura ele colidiu contra o poste, assim, perdeu o controle e colidiu contra o poste, numa cinemática baixa. Quando o SAMU parou para atender e desceu, o paciente estava em parada cardiorrespiratória. Pergunto para vocês, é uma parada cardiorrespiratória traumática ou é uma parada cardiorrespiratória clínica? Clínica, né? Então nem sempre o trauma a gente tem que ter sempre esse sinal de alerta. Às vezes o cara pode estar dirigindo, teve um AVC e colidiu, né? Então a gente tem que ter esse olhar assim, são fases pré-colisão. Nem sempre que a gente for atender uma vítima vai ser só o trauma, a gente tem que ter o olhar da parte clínica também. Sono, né? Quantas vezes a gente dirige com sono, ou vê o pessoal aí dirigindo com sono. Pessoal, então a primeira fase pré-colisão. Então tudo que a gente falou ali. A segunda fase a gente vai falar na fase do impacto em si. Bom, então a segunda fase da colisão vai ser bem o impacto em si, ó, o momento né, da troca de energia ali. E aí quando vocês olham essa imagem aqui, o que vocês já imaginariam? Essa cara que diz ali, nossa, esse se lascou. Ou seja, ocorreu o que ali? Uma troca de energia muito grande, né? Quando a gente tem essa fase do impacto de um carro contra o outro, acontece 3 impactos, só para a gente entender bem a física. Primeiro, a colisão de um carro contra o outro, certo? Um carro contra o outro. Esse carro estava a 100 km por hora e esse carro estava a 100 km por hora. Tá? A gente tem uma colisão somando as energias. Então, eu somo as energias. Porém, a gente pensa assim, ó, o carro está a 100 km por hora, certo? Eu estou dentro do carro e eu estou a quantos km por hora? 100 também, né? Então, eu estou aqui dentro a 100 km por hora. Os meus órgãos estão a quantos km por hora? 100 km por hora. Então, o que acontece? Vocês não falem nos meus desenhos, hein? Ó, então, aqui teve um momento do impacto, né? A energia do carro. A energia do carro colidiu aqui, então aqui ele vai dissipar a energia, né? Vai absorver essa energia nessa estrutura. Eu estou aqui no volante. Meu Deus. Eu estou aqui no volante. Essa minha estrutura, esse meu corpo vai trocar energia contra o carro. Então, o carro colidiu, absorveu energia. O meu corpo colidiu contra o carro e absorveu energia. E os meus órgãos, eles continuam indo para frente também. Então, a gente faz, né, a gente segue dissipando essa energia até parar totalmente. O que acontece quando a gente tem esse movimento? A gente pode ter lesão em órgãos-alvos, né? Pode ter, como meus órgãos continuam deslocando para frente, eu posso fazer ruptura de grandes vasos. Ó, aqui é o arco da aorta, sabe, do coração. Como o coração continua indo para frente, o arco da aorta ele é grudado, né? Mas o arco fica solto. Então ele continua deslocando. Eu posso ter ruptura de grandes vasos, uma ruptura de aorta, por exemplo, né? Posso ter o próprio TCE, quando colide lá, eu tenho ruptura de vasos. Lesão esplênica, hepática, posso ter. Então a segunda fase a gente falou, que é da colisão em si. A terceira fase, que aí é a fase que a gente vai fazer a avaliação, né, após colisão, para realizar o atendimento. Então, quando eu olho esse incidente aqui, antes mesmo de eu realizar o atendimento, eu já começo, né, pensar várias coisas na minha cabeça. Pô, será que já não é um óbito, né, pela energia? Já posso pensar,
Não é óbito, mas pela cinemática eu já vou ter várias vítimas graves. Se for mais de uma vítima no carro, eu vou ter vítimas graves, né? Bom, então, cheguei na cena, vou fazer uma impressão geral dessa cena, já vou pensar algumas coisas na minha mente. Eu digo sempre que quando a gente chega na cena, o ideal é que a gente calce a luva, né? Como assim calçar a luva? Antes de descer da própria viatura ou chegando no local, dá aquela respirada, oxigena, calça a luva, faz o 360, eu digo que é o suricato, sabe aquele bichinho suricato que levanta a cabeça e começa a olhar para tudo assim? A gente é o suricato, chega na cena é o suricato, vai olhando tudo que está acontecendo para a gente não se colocar em risco, para a gente começar a avaliar, olha, tem 4, 5 vítimas, eu já vou ter que pedir auxílio, vou ter que pedir auxílio de outras equipes ou apoio de outras instituições, por exemplo, uma vítima encarcerada, né? A gente vai conseguir resolver? Não, eu vou ter que ter o apoio do bombeiro, para o bombeiro desencarcerar essa vítima, para a gente realizar o atendimento. Então, antes mesmo de chegar lá no local, de descer e atender a vítima, a gente já tem esse olhar. Compreender, traçar o melhor plano terapêutico, quantas vítimas são, se tem criança na cena, qual é a posição que esse veículo está. Esse veículo está bem estabilizado, que eu vou conseguir adentrar ele e retirar essa vítima? Não, o veículo está lá na beirada de uma ribanceira, eu não vou conseguir realizar o atendimento. Vou ter que esperar o bombeiro vir estabilizar, vou ter que pedir recurso para isso. Então, nesse momento, antes mesmo de chegar nas vítimas, a gente já tem várias considerações. Na verdade, quando a gente está indo deslocar para o atendimento, a gente já tem várias considerações. A gente está na base, o SAMU está na base, né? Vocês vão trabalhar uma instituição de privada ou um SAMU, não sei qual é a intenção de vocês, mas assim, para vocês entenderem, vocês estão na base, são acionados. Colisão, carro na 470, qual que é essa? Na 277? Colisão, carro na 277. Aí vocês vão pegar a equipe de vocês, vão sair até a 277. No deslocar até a 277, vocês já estão conversando entre a equipe. Chegando na cena, o que a gente vai fazer? Eu vou, se tiver mais de uma vítima, eu vou em uma, você vai em outra, e a gente já começa a fazer um briefing de atendimento. Tá? A gente já começa a conversar a respeito disso. Chegando na cena, é muito mais fácil esse processo aqui. Física do trauma é um processo de avaliação de um incidente, avaliando e interpretando o movimento e as forças envolvidas, e como essas forças podem causar lesões. Então, grande parte das lesões pode ser previstas com base nessa física do trauma. É fundamental para o socorrista compreender a biomecânica para que as lesões importantes não passem despercebidas. Então, a gente tem que entender como esse processo aconteceu para a gente suspeitar de algumas lesões, entender que algumas lesões podem acontecer. Por exemplo, aquela que a gente falou lá do arco da aorta, quando a gente tem uma lesão de grande porte, paciente apresentando alteração hemodinâmica, a gente pode pensar numa ruptura, numa laceração, alguma coisa do tipo. É a gente entender esse processo aqui, ó. E aí eu trago para vocês o seguinte, o extra-hospitalar é importante entender isso aqui? Fundamental. E o intra? Quando vocês atendem lá dentro do intra-hospitalar, uma vítima de trauma, vocês perguntam como foi a cinemática desse trauma? A equipe do pré-hospitalar passa para vocês uma foto dizendo, olha, assim estava o acidente? Acho que foto não, mas só relato. Deveria, assim, pelo menos, porque assim, quando... Às vezes a gente chega com um paciente teoricamente estável, tranquilo, mas a cinemática foi muito grande. Um capotamento, por exemplo, que a gente vai falar depois. Mesmo sendo o paciente não estando tão instável na hora, é um sinal de alerta que a gente tem que ter. É um paciente que tem que ficar mais de olho, monitorizando um pouco melhor, atento a qualquer alteração de sinais. Antigamente a gente falava em cinemática do trauma. Alguém já escutou esse termo, cinemática do trauma? Hoje o próprio PHTLS mudou um pouquinho, traz como física do trauma. Em vez de cinemática, a questão da física do trauma. Continua sendo a cinemática do trauma, mas como a cinemática do trauma ela avalia a física, as questões da física, então mudou um pouquinho a nomenclatura. Então a primeira lei de Newton sobre o movimento diz que um corpo em repouso permanece em repouso e que um corpo em movimento permanece em movimento, a não ser que haja uma força externa. Ou seja, meu corpo está em movimento, ele só vai parar se ele tiver uma força contrária. Tá?
Existe um cálculo para a gente avaliar né, energia cinética. Claro que vocês não vão chegar na cena, né? Eu sempre digo assim, chegou na cena, eu vou pegar um bloco de papel e caneta e vou calcular a energia cinética. Né? Vou saber quanto que teve de energia. Não, mas a gente tem que entender que existe esse cálculo que seria possível a gente fazer. Ali a gente traz um exemplo, ó, né? O cálculo seria energia cinética, né? Igual a metade da massa vezes o quadrado da velocidade. Um exemplo, uma pessoa de 70 quilos que está a 50 km por hora é calculado como? Energia cinética igual a 70 vezes 50 ao quadrado. Então a gente conseguiria fazer esse quadrado e ter um número exato ali para calcular. Tá? É o que eu digo, a gente não vai chegar na cena e fazer esse cálculo, mas existe o cálculo, por isso que a gente fala em energia cinética. E aí a gente entende, né, que quanto maior a velocidade, maior a possibilidade de lesão, que na verdade é o que a gente já entende no dia a dia, né? Quanto maior a velocidade, quanto maior a troca de energia, maior a possibilidade de a gente ter lesão. Ó, a lei da conservação da inércia, então a energia não pode ser criada ou destruída, ela pode ser transformada ou transferida, é aquilo que a gente falou, a gente vai transferir a energia do carro, né, para um outro objeto, um segundo objeto. Ó, conclui-se que quanto maior a velocidade, maior a troca de energia, né? Resultando assim em maiores danos ao organismo envolvido. Então, quanto maior a velocidade, maior os danos, maior a possibilidade de lesão.